Queridos, ministrar a palavra de Deus em Apocalipse, nós vamos ler o texto, mas deixa eu te dizer uma coisa. Precisa ser algo que a gente entenda diferente que o mundo compreende, do que o mundo faz ao ler as Escrituras em Apocalipse. Existe um misto de medo, de sensacionalismo, quando nós pensamos no livro do Apocalipse. Existem até crentes que têm medo de ler o Apocalipse. Mas o livro de Apocalipse é um livro para renovar esperança. O livro de Apocalipse não é um livro para aterrorizar as pessoas. É um livro para devolver a esperança. É um livro para criar ânimo. Porque a revelação de Apocalipse foi dada a João quando a igreja já estava com quase 70 anos de fundada. Por volta do ano 100 ou mais do que isso, o próprio João diz que ele estava na ilha de Pátimos por causa da revelação da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Naquele período, a igreja passava um dos momentos mais críticos de sua existência. Não que esse período seja o único crítico da igreja, mas a igreja passou por várias fases difíceis, e naquela época a igreja enfrentava uma das fases mais complexas de sua existência: a opressão e a perseguição do Império Romano, a resistência dos judeus contra a igreja, e o tempo foi passando, a perseguição e a morte daqueles que foram as testemunhas vivas, oculares da ressurreição de Cristo, começava a trazer ao coração da igreja desânimo e desesperança. Por último, para apagar a chama da fé, resolveu-se prender o último dos apóstolos, aquele que tinha ficado ao pé da cruz quando Jesus estava sendo crucificado. Aquele que ouviu Jesus dizer para ele: filho, eis a tua mãe, e dizer para Maria: mãe, eis o teu filho. Aquele que, quando todos abandonaram Jesus, ele foi o único que ficou ali perto de Jesus até o fim. João, no fim da sua vida, era uma ameaça para o Império Romano, porque ele era o único fio de esperança, porque era ele a única testemunha viva e ocular da ressurreição de Cristo. Então lançam ele na ilha de Pátimo, e a desesperança que habitava o coração da igreja começa a mover a visão de Deus com relação à sua obra na terra, que é a sua igreja. E Deus dá no dia do Senhor uma revelação, e essa revelação do Apocalipse não foi para aterrorizar a igreja. A revelação do Apocalipse foi para trazer ânimo à igreja, para mostrar à igreja que o Senhor tem o controle das coisas, para mostrar para a igreja que, a despeito de tudo que acontece na terra, o Senhor não está de olhos fechados para o sofrimento da igreja, para a perseguição da igreja e para a opressão que o mundo impunha sobre ela. Então o Apocalipse tem essa visão. Então hoje eu vou ler para você Apocalipse 4, mas eu não quero ler Apocalipse 4 para explorar o lado escatológico das Escrituras, apesar de nós olharmos com cuidado para tudo que essa Escritura revela. Eu quero mostrar para você que existem coisas que a gente precisa dar atenção quando a palavra de Deus nos mostra, e nós vamos fazer isso nessa noite. Apocalipse capítulo 4, nós estando sentados, vamos fazer essa leitura com a reverência maior que o nosso coração possa dar, porque esta é a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado sobre o trono era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. Verso 4 diz: e ao redor do trono havia 24 anciãos, havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por trás.
E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como que de homem, e o quarto animal semelhante à águia voando. E os quatro animais tinham cada um respectivamente 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ação de graças ao que estava sentado sobre o trono, o que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante dele, do que estava sentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam suas coroas diante do trono e diziam: Digno és, Senhor, de receber glória, honra, poder, porque tu criastes todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a ter a visão da tua palavra, como ela está escrita, a pensar sobre os elementos que o teu Espírito Santo nos dá, para ver em cada detalhe de cada palavra que está revelada nessa Escritura, algo que edifique nossa vida e nos dê razão e sentido para viver na tua presença da maneira que o Senhor deseja que vivamos. Abençoa essa igreja, teus filhos e filhas que estão nesse lugar, para que a tua palavra fale ao nosso coração de maneira a nos instruir. Não estou preocupado, Deus, com as sensações emocionais que a tua palavra possa produzir, mas o meu desejo é que a tua palavra produza edificação nos corações nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então vamos ficar unidos no Espírito de Deus, não deixa nada te distrair, vamos pensar um pouco sobre essa Escritura. Veja bem, como começa a leitura que fizemos? Começa dizendo assim: depois destas coisas. E você acompanhou a leitura comigo e viu que o que foi mostrado a João foi mostrado em um lugar especial. E deixa eu perguntar a você, qual era o cenário mostrado a João? Vou te ajudar, era o céu. O céu era o cenário. A revelação foram visões dadas por Deus para João, e nós estamos no momento da revelação, onde Deus diz a João: vem aqui, que eu vou te mostrar algumas coisas que vão acontecer depois destas. E aí o cenário é o céu. A visão que você leu, se você leu com atenção, se o Espírito Santo ministrou ao teu coração enquanto nós líamos, o cenário mostrado a João era o céu. E o cenário mostrado a João tinha um trono, e foi a primeira coisa que foi vista por João no céu. No céu havia um trono, e havia alguém que João não dá nome, que João não descreve, assentado sobre esse trono. E depois ele mostra que ao redor desse trono haviam mais tronos. Então não havia só um trono no céu, havia pelo menos 25 tronos, porque depois dessa visão, mais 24 tronos em volta desse trono, de seres, de anciãos. Então são pessoas, a figura de pessoas assentadas sobre esse trono, na demonstração de que essas pessoas tinham a importância de realeza, porque também tinham coroas. Esse era o cenário do céu. E deixa eu adiantar para você algumas coisas, como dizem, deixa eu dar um espólio de algumas coisas aí para você. Esses 24 anciãos é a igreja universal do Senhor. Sem entrar em detalhe das interpretações das figuras, os 24 anciãos é a igreja do Senhor. A igreja que adora perpetuamente. A igreja que adora por toda a eternidade, numa condição de honra que o Senhor a colocou, sentados em trono em volta do trono principal do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Deus de todos os deuses. Essa é a visão da igreja adorando. Essa foi a visão dada a João. E para a gente simplificando o processo e adiantando as coisas, e sem criar sensacionalismo desnecessário, a Bíblia também mostra mais 4 animais, cujas características nós não discutiremos hoje, porque já discutimos no estudo que fizemos de Apocalipse, e os que fizeram devem lembrar do que nós exploramos sobre essas características. Mas de forma resumida, esses 4 seres viventes é uma demonstração de seres que não têm descanso, que de dia e de noite, continuamente, adoram ao Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo.
Se nós olharmos para o Velho Testamento, a visão de Isaías, quando os querubins adoravam ao Senhor, os serafins adoravam ao Senhor, diz que eles tinham 6 asas e voavam em volta do trono, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e também diziam a mesma coisa para o Senhor. Então esses seres são criações angelicais do Senhor, que estão em volta dele e não tem descanso. Quando essa palavra não tem descanso é dita para nós, não perde o raciocínio, porque eu estou te dando elementos para a gente falar sobre outras coisas mais adiante. Quando essa palavra não tem descanso é dita para nós, no tempo que a gente vive, a gente começa a se incomodar com ela, porque não ter descanso nos dá medo, porque a gente quer fazer esforço e descansar, a gente quer fazer esforço e recuperar nossas energias, a gente quer fazer esforço e ter um momento de relaxamento, mas a Bíblia fala sobre seres que estão diante do Senhor e eles não têm descanso. O dia e a noite eles estão declarando para o Senhor que Ele é santo. E a adoração desses seres angelicais é o motivador da adoração da igreja. Porque quando os seres angelicais dizem assim, santo, 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 é o Senhor o Todo-Poderoso, o que é, o que era e o que virá. Isso desperta no coração dos 24 anciãos o desejo de se levantarem dos seus tronos, prostrarem-se no chão, e eu estou falando da visão de João, prostrarem-se no chão, se é que o céu tem chão, mas prostrarem-se perante o trono, e colocarem suas coroas fora da cabeça, provavelmente em suas mãos, coloca ela diante daquele que está sentado sobre o trono, porque Ele é o único digno de honra, louvor e adoração. O que é que isso nos ensina em primeiro ponto, em primeiro lugar? Que o Senhor nos honra, que o Senhor gerou uma nação de sacerdotes e reis, que o Senhor transformou a igreja em pessoas privilegiadas, porque viverão na sua presença. O Senhor diz lá em João capítulo 14, vou preparar lugar, para onde eu estiver, vocês estarem também, e essa é a visão que mais se aproxima daquela promessa. Amém, queridos? Onde eu estiver, vocês estarão lá também. E esses 24 anciãos é uma visão dada para João, de uma igreja honrada, de uma igreja valorizada por Jesus Cristo, apesar de tudo que ela estava vivendo, mas a visão de João agora mostra que a igreja vencedora, a igreja vitoriosa, está diante do trono do Criador e honra o Criador, mesmo que o Criador resolva honrá-la. Você é assim, sim ou não? Você sente vontade de fazer isso para o Senhor, de adorá-lo, de honrá-lo, porque você foi feito para adorar. De uma maneira mais objetiva, deixa eu dizer uma coisa para você. Se a gente quiser usar uma palavra para definir o que João enxergou no céu, João enxergou a adoração. E eu ministrei em 2 mensagens que ministrei há um tempo atrás, que nós fomos feitos para adorar. Nós fomos feitos por Deus para adorarmos ao Senhor continuamente. Fomos projetados por Deus com esse fim. Quando Jesus Cristo conversa com a mulher samaritana na beira do poço de Jacó, Ele diz para aquela mulher que Deus procura adoradores de verdade, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Então, Deus não quer pessoas com medo dEle. Deus não quer pessoas que se aproximem dEle, se convertam, sejam batizadas e se aliancem com Ele com medo do inferno. Deus quer pessoas que se aliançam com Ele, que restauram sua vida, que se reconstroem como pessoas para se tornarem adoradores do Rei. Amém, queridos? Então o cenário do céu é um cenário de adoração. Quando Deus diz, vem aqui e olha, o que João viu foi um trono que é o alvo da adoração de todos os seres criados por Ele, e Ele sendo adorado o tempo inteiro. Não para a adoração ali. Essa é a visão geral. Se você quiser dizer o que é que João viu, todos esses elementos mostram uma coisa: um cenário de adoração àquele que é digno, o único que é. E João vê isso. E depois que vê isso, ele vê o resumo do texto dizendo: a honra, a glória e o poder é do Criador, de ninguém mais. Mas esse é o cenário que eu quis te mostrar, para te falar de outra coisa. Existem 2 coisas que eu quero ter tempo de te dizer hoje, acredito que terei. Uma delas é aquele trono e o que estava sentado sobre ele, que é o alvo da nossa adoração. A outra coisa é o cenário que João tinha, ou a visão que João tinha antes de ter essa visão. Porque quando nós começamos a leitura, começa assim: depois destas coisas.
depois destas coisas. Então, se depois dessas coisas está escrito aqui, é porque teve coisas que aconteceram antes. Concordam comigo, sim ou não? Tiveram coisas que ocorreram antes, que estavam impregnadas na mente de João, foram mostradas por Deus na visão que Deus deu a João, e estavam lá no cérebro dele, muito vivo, muito evidente, as cenas mostradas na visão, que até aquele momento João tinha. E aí João escrevendo diz, até aquele momento Deus me deu uma determinada visão. Depois destas coisas, Deus mostra esse cenário perfeito. Eu fiz até o contrário com vocês, porque normalmente os pregadores fazem o contrário, porque o ideal é que a gente que prega, aí os pregadores me corrijam se eu estiver errado, a gente cria um cenário de sofrimento, de preocupação, de insegurança, para chegar nesse momento de vitória que eu passei para vocês descrevendo o texto. Não é assim que faz? É ou não é, os pregadores? Não é assim normal? Mas como eu não sou pregador, não tenho responsabilidade com isso. Eu só quero dizer para você a verdade sobre a palavra de Deus. Só quero compartilhar com você a palavra de Deus. E a primeira coisa que eu te mostrei foi a vitória da igreja adorando ao Senhor na glória, que deveria ser a última coisa que eu te mostraria. Amém? A honra e a glória é dele, e o cenário da igreja vitoriosa nos mostra isso. Mas vamos para o depois dessas coisas. O que aconteceu antes dessa visão gloriosa? João teve uma visão da igreja. João teve uma visão da igreja gloriosa que você leu comigo. A outra visão que João teve também era da igreja. Quando o Senhor apareceu para João, ele disse a João, escreve cartas às 7 igrejas. E João escreveu uma carta para cada uma das 7 igrejas que Deus descreveu para ele: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Escreve uma carta para cada uma dessas igrejas. E João escreveu a carta. Vá devagar comigo e preste atenção para saber por que essas cartas foram escritas. Essas cartas foram escritas, como eu disse no início, porque a igreja estava desanimada. João também certamente estava desanimado porque ele estava preso, porque ninguém é de ferro. A prisão ofusca e oprime a visão de qualquer pessoa. Sofrimento abafa e esconde a nossa fé. João Batista foi um homem escolhido por Deus para ser o precursor do reino de Deus. Era ele que tinha que dizer a Israel, aí está o vosso Deus. Mas isso não impediu de, quando João Batista estava preso, prestes a ter sua cabeça decapitada, sentir a insegurança e enviar 2 discípulos para Jesus e perguntar a Jesus: és tu mesmo ou devemos esperar outro? Nem parecia aquele João convicto que, quando procurado pelos judeus para saber quem ele era, dizia: eu sou a voz que clama no deserto. Mas o sofrimento e a prisão nos sufocam. E hoje a gente pode ser aprisionado não pelas grades de ferro de uma cadeia, como João estava. A gente pode ser aprisionado em nós mesmos, nas nossas crises, nas nossas dores, e isso nos aperta, nos abafa e tende a ofuscar a nossa fé. E o cenário das igrejas não era nada bom, porque para 3 dessas igrejas o Senhor viu muito problema. Somente 2 dessas igrejas Jesus não revela problema, só traz elogio. Para 2 dessas igrejas também o Senhor só vê problema. Deixa eu tornar isso mais claro. 2 igrejas só tinham problemas, 3 igrejas tinham problema e virtude, e só 2 igrejas estavam bem. Essas igrejas, os estudantes de escatologia ou os especialistas em escatologia tendem a ter várias interpretações sobre elas. Alguns dizem que essas 7 igrejas é a igreja de Deus em todos os períodos da sua existência, e a 7ª igreja é a igreja desses dias. Essa é uma visão, e eu não estou aqui para discutir se essa é a visão que eu concordo ou não. Existem outros que dizem que essas 7 igrejas são uma representação da igreja do Senhor, e que essas características de igrejas, elas estão presentes na igreja em todos os tempos que a igreja existiu. Portanto, hoje a gente poderia encontrar igrejas com pelo menos essas 7 características. Eu não vou discutir se essa é a visão que eu concordo ou não, mas o que eu queria que você prestasse atenção é
que João, antes de ver a igreja gloriosa, viu uma igreja com problema. João, antes de ver a igreja gloriosa, Jesus mostra para João um cenário da igreja, que é o lugar onde ele deve ser adorado, que é o lugar onde ele deve ser honrado, que é a testemunha da sua ressurreição, cheia de dificuldades. E nós precisamos ver algumas das dificuldades, mesmo que de maneira superficial, para a gente entender que esse cenário de crise que a gente vê nas igrejas não vai impedir, e eu quero que você já guarde isso no seu coração, da igreja lutar e seguir o caminho dado pelo Senhor para ser aquela igreja do capítulo 4 pela eternidade. De vez em quando a gente vai tirar a coroa da cabeça e vai se prostrar diante do rei e dizer: só ele é digno, todo louvor a ele, toda honra a ele. Quando nós pensarmos que não é para fazer nada, os anjos vão nos ajudar, eles vão dizer: santo, santo. Aí você já vai se arrumando, já tira a coroa da cabeça, porque é a hora de se prostrar e dizer: ele é digno. Esse é o meu alvo, esse tem que ser o nosso alvo. Amém? A igreja de Éfeso foi a primeira igreja para quem a carta foi enviada. E a igreja de Éfeso tinha virtudes. E a virtude da igreja de Éfeso era: você trabalha, você tem paciência, você não suporta erros, você põe às provas os apóstolos mentirosos, você sofre pelo meu nome, trabalha pelo meu nome, não se cansa. Elogios para Éfeso. Se você se vê como a igreja de Éfeso, porque a igreja não é esse prédio, a igreja não é um templo, a igreja viva de Deus é cada um dos seus membros unidos pelo seu Espírito Santo. Amém? Então, a igreja que tinha virtudes, mas a igreja que tem um porém, e o porém da igreja é: eu tenho porém contra ti. Preste atenção que quem está escrevendo essa carta é Deus, porque quem se revelou para João foi Deus. Depois a gente vai falar de quem está sobre o trono, aí a gente chega lá. Mas é uma revelação de Deus, é uma revelação de Deus para João. E aquele que estava sentado sobre o trono é aquele que sentou, que parou a primeira vez do lado de João, botou a mão sobre o ombro dele, e ele começou a tremer e se desesperar, e Deus disse: não tenha medo. Esse não tenha medo pode não estar relacionado só à presença de Deus, pode estar relacionado a todos os momentos de segurança que João estava vivendo naquela hora. E vivendo aquele momento de insegurança, de dúvida, de sofrimento da igreja, de desesperança: eu vou morrer, e o povo está desanimado. Aí aquela mão toca no ombro de João e diz: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega. É igual um pai que diz: filho, eu estou aqui. Quando o filho se desespera, é a mesma coisa do pai dizer: eu estou aqui e eu posso sustentar você. Preste atenção. Tem porém contra ti, é Deus dizendo contra a igreja: eu tenho contra ti que você perdeu o primeiro amor. Espera aí, mas eu perdi o primeiro amor e eu trabalho. Eu perdi o primeiro amor, mas eu defendo o nome, sofro pelo nome. Eu perdi o primeiro amor, mas eu estou empenhado, eu sou um homem paciente, uma mulher paciente. Eu perdi o primeiro amor, mas eu não suporto obreiros mentirosos, eu os confronto e eu vejo que eles são mentirosos. A minha vida é íntegra, é reta e sincera diante de Deus. Então preste atenção que nós estamos aqui preparando nossa vida para todo o tempo que nos tem pela eternidade esperando adorarmos a Deus. Então gaste esse tempo para que você possa enxergar o que João viu antes de enxergar o momento de vitória. Porque antes de enxergar o momento de vitória, Deus estava mostrando para João uma igreja cheia de problema. Depois ele mostrou para João uma igreja vitoriosa, honrando ao Criador pela eternidade. Mas esse é o tempo de nós arrumarmos o que está errado. E quando ele olha para a igreja de Éfeso, ele vê virtudes que não compensam o que faltava. Deixa eu dizer isso mais uma vez para você. Deus viu virtude na igreja de Éfeso, mas as virtudes da igreja de Éfeso não compensava o que lhe faltava. Então preste atenção que o seu trabalho não é suficiente. Preste atenção que seu empenho não é suficiente. Preste atenção que sua dedicação não é suficiente. Preste atenção que sua doutrina enquanto teoria não é suficiente se você perder a referência do primeiro amor. Porque Deus disse que tinha muitas virtudes em Éfeso, mas ele disse: eu tenho porém contra ti que perdestes o primeiro amor. A gente perde aquele fervor, se nós não vigiarmos, de estar perto da pessoa que a gente ama. E Deus está falando sobre
Ele e a igreja. E quando a gente se converte, parece que a gente não tem limites. Tudo que a gente pensa e tudo que a gente faz é por Deus, pela sua obra, e a vontade de estar na presença de Deus em oração, lendo a Bíblia, conhecendo mais sobre Deus, é incessante. Se nós não vigiarmos, isso passa e adormece o nosso coração, e podemos nos tornar pessoas conhecedoras da Bíblia, que pelo conhecimento nos faz capazes de confrontar quem está no erro, e nosso coração está vazio de amor. E o referencial da igreja é o amor. Não dá para dizer que você é igreja se você não é capaz de amar. Então não deixe o primeiro amor só no plano da paixão. Mas não esqueça que seu trabalho, seu empenho, sua virtude não vai compensar a falta de amor que o Senhor espera ter em nós. Quantos estão entendendo? Diga amém. É só para eu saber que você está entendendo mesmo. Amém? Trabalhe, se empenhe, mas saiba, Deus quer mais de você. A igreja de Éfeso precisava retornar ao padrão de amor esperado por Deus. Quem tem ouvidos, ouça. Quantos têm ouvido, diga amém. Deixa eu adiantar, tem muitas coisas e isso a gente não vai explorar hoje. Ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve. Isso diz o primeiro e o último: eu sei as tuas obras, sei as tuas tribulações, a tua pobreza, mas tu és rico. A blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas mentem, e são sinagogas de Satanás. Não temas as coisas que hás de padecer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão, para que sejam tentados e tereis tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte. Preste atenção, seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça. Qual era o problema dessa igreja? Nenhum. Essa igreja não tinha problema. Essa igreja só estava lutando, só estava sofrendo, só estava sendo humilhada, só estava sendo empurrada para baixo. E o Senhor disse: você é humilhado, é jogado para baixo, mas não tenha medo. Para a minha visão, você é rico. Você é pobre? Eu vejo você como rico. Você é fraco? Eu vejo você como forte. Essa igreja não tinha problema. A outra igreja é de Pérgamo. E aí a mensagem à igreja de Pérgamo é: eu sei das tuas obras. Você sabe qual é o problema dessa igreja, irmão? E qual é o problema dessa igreja e da igreja do Senhor na terra? É que quando o Senhor manda um recado para nós, Ele não manda um recado pelo que Ele ouviu falar sobre nós. Quando Deus manda uma mensagem para nós, a mensagem que Deus manda para nós é: eu sei. E é isso que incomoda o meu coração, sabia? Porque não me canso de ver profecias mentirosas de pessoas que chegam dizendo que estão sendo usadas pelo Espírito Santo, dizendo: eis que o Senhor está te dizendo, meu servo, minha serva, que está tudo bem contigo. E dificilmente nós encontramos, pela visão da Bíblia sobre isso, que Deus só vai trazer palavra de elogio para a igreja. Sabe por quê? Porque quando Ele fala conosco, Ele diz: eu sei. E quando Ele diz eu sei, e eu vejo que eu não sou perfeito, isso faz meus joelhos balançarem de vez em quando. Mas o grande problema da igreja, irmão, é a gente saber que Deus sabe. E saber que Deus sabe é bom, porque a gente olha para a igreja anterior que não tinha problema, que estava sofrendo, que não era pecado, que era só dor, e Ele diz assim: eu sei que você está sofrendo, mas você é forte. Eu sei que você é pobre, mas para mim você é rico. Então Deus não despreza teu sofrimento e tua fraqueza. Mas o problema é que Ele sabe isso e também sabe das outras coisas. Isso é que é ruim. Ou é bom. Eu sei das tuas obras. Aí é o problema da igreja de Pérgamo. Ele diz: você habita onde está o trono de Satanás, mas retém o meu nome, não negastes a fé, até nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas o problema é que Deus diz: umas poucas coisas eu tenho contra você. Então veja que esse cenário, irmãos, eu estou detalhando algumas coisas, mas estou querendo que você não perca de vista que tudo isso começou quando João disse: depois destas coisas, Deus me mostrou algo tremendo. E o que você está vendo comigo aqui é problema, e eu estou detalhando os problemas com você, para você entender que mesmo que a vida daqui não seja fácil, Deus não desistiu de ter a mim e a você na presença dEle, adorando pela eternidade. Está entendendo isso, sim ou não? Mesmo que não esteja fácil, mesmo que a gente seja fraco, mesmo que tenha luta, dá tempo corrigir, porque a gente vai estar na eternidade com Ele. Essa é a visão de Deus. Essa expressão trono de Satanás, eu só quero dar isso nível de informação para você.
havia um trono de Zeus em Pérgamo. Zeus era um deus grego, onde as pessoas ali ofereciam até vidas humanas em sacrifício. Por isso que a expressão que João usa aqui é: eu sei onde a igreja está situada. Deus sabe onde é que a igreja está instalada. Deus sabe o panorama que envolve a igreja, porque cada igreja está vivendo uma realidade diferente aqui em Apocalipse. Isso é para mostrar para nós que a igreja está na terra, e em qualquer lugar onde ela esteja, o cenário onde ela está inserida é diferente e as lutas são diferentes. Lá havia um trono a Satanás, e esse trono de Satanás, que João chama, era um templo ou um altar, melhor dizendo, onde eram sacrificadas vidas humanas a um deus grego chamado Zeus. E aí Deus diz assim: eu sei onde você está. Porque às vezes a gente está enfrentando luta e justificando a nossa falta de envolvimento, de apego a Deus, porque o ambiente que a gente vive é um ambiente que nos distancia de Deus. Deus disse assim: eu sei onde você mora, eu sei onde a igreja está, que está onde está o trono de Satanás. Eu sei que aí é difícil, eu sei que a influência é forte, eu sei que as trevas habitam perto, eu sei, mas você se empenha em fazer a minha vontade e não nega a fé. Então não é o cenário que define a igreja, não é as trevas que estão em volta, que nos empurram para baixo, ou não poderia ser. Deus diz à igreja de Pérgamo: eu sei que você está aí onde está o trono de Satanás, mas eu também sei que você não negou a fé, que você guarda o meu nome, que você foi fiel, até provavelmente esse Antipas foi sacrificado nesse altar e as pessoas viram a igreja sofrer. Mas Deus diz assim: eu tenho umas poucas coisas contra você, porque lá tem os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que cometessem sacrifícios de idolatria e se prostituíssem. Entender o livro de Apocalipse, quando você estiver estudando, não é nosso caso hoje, não é um estudo sobre Apocalipse, mas é preciso que você conecte Apocalipse principalmente com Gênesis e Êxodo, as origens da igreja. Não dá para a gente fazer uma leitura de Apocalipse sem ter as figuras do Velho Testamento. A maioria de vocês sabem quem é Balaão, essa figura aqui citada por João na revelação de Apocalipse. Balaão era um profeta pagão, que foi contratado por um rei para amaldiçoar o povo de Israel, quando o povo de Israel ainda se deslocava no deserto, saindo do Egito. E aí quando ele foi contratado, recebeu dinheiro para profetizar derrota para o povo de Israel, e chegou diante do arraial de Israel, viu a festa, o júbilo, a alegria, igualzinho vocês estavam adorando aí. Vocês não estavam adorando assim, não era? Todo mundo glorificando a Deus, animado, havia um alarido de júbilo. Era ou não era assim? Sim ou não? Pronto, era igualzinho, estava aqui. Aí aquele alarido de glória, de honra, de louvor a Deus, aquele mover, todo mundo festejando a Deus. Aí o profeta Balaão chega, olha e diz assim: não dá, ali não dá. Não dá para amaldiçoar quem Deus abençoa. Não dá para lançar maldição sobre esse povo. Contra esse povo não vale encantamento. Tudo que eu fizer contra eles não tem resultado, porque esse povo faz o que Deus quer que o povo faça. O que é que o povo fazia? Adorava, celebrava a presença daquele que vive já na terra, no deserto, em piores condições do que você está. E aí Balaão olhou e disse: não dá para amaldiçoá-los. Mas Abraão, não, misericórdia, se Abraão fosse fazer uma coisa dessa. Mas Balaão ensinou ao rei que existia um jeito de amaldiçoar o povo. Isso estava acontecendo com a igreja, e eu estou te contando a história para você saber qual era o problema. Estou falando a história do Velho Testamento para você entender. Balaão sabia qual era o jeito de amaldiçoar. Eu não posso amaldiçoar porque esse povo está tão próximo de Deus, adora tanto a Deus, que se eu daqui proferir uma palavra de maldição, não vai pegar neles, vai ser tempo perdido, saliva gasta, não vai ter resultado. E aí ele disse: mas tem um jeito. Disse para o rei: contrate mulheres aí, jogue elas dentro do acampamento deles, envolva eles com relacionamentos com pessoas que não têm a mesma fé que eles. Deixa essas pessoas lá dentro do acampamento, se integrem com eles lá. E é disso que João está falando, porque nesse caso a doutrina é o ensino de Balaão. Ele ensinou Balaque a fazer isso. Não posso amaldiçoar o povo, mas disse a Balaque: você pode trazer problemas para ele, infiltrando pessoas, para que eles se relacionem com pessoas, para eles se prostituírem com essas mulheres, e assim eles percam a bênção e a maldição se instala. Então a maldição não chegou pela profecia
maldita de Balaão, mas a doutrina de Balaão se infiltrou e colocou a maldição infiltrada entre o povo de Deus. Diz aqui contra Pérgamo: tenho algumas coisas contra ti, e dá esse exemplo. Não é que Balaão ressuscitou não, queridos, para trazer a maldição. É que dentro da igreja pode ter pessoas, ou doutrinas, ou ensinos, que empurre você para uma relação que te distancia da bênção de Deus. E você é a igreja, mas você tem relação com pessoas que te afastam da presença de Deus. Eu não estou falando só da prostituição pela prostituição, porque eu acredito que o crente que lê Bíblia, que o crente que se consagra, o crente que busca Deus, ele não vai cair no pecado da prostituição, nem do adultério. Mas a prostituição e o adultério não se refere só à relação conjugal. Você pode se prostituir e adulterar no plano religioso, quando você se afasta dos padrões do ensino da palavra de Deus, e muitas vezes infiltrado na igreja, se relacionando com vocês, ou vocês fora da igreja, porque quando a gente não é igreja só quando está no culto, a gente é igreja o tempo todo. A gente precisa ter um convívio de igreja que ultrapasse os nossos encontros no culto, porque a gente não deixa de ser igreja quando o culto termina. E as nossas relações fora da igreja podem determinar bênção ou maldição sobre a nossa vida. Você está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Essa era uma das coisas que Deus tinha contra a igreja. Está tudo bem, vocês estão no lugar difícil, o trono de Satanás está aí, vocês não negam o meu nome, vocês continuam firmes na fé, até quando a minha fiel testemunha foi morta, mas eu tenho uns probleminhas que vocês precisam resolver. Preste atenção, igreja, tem coisas que a gente precisa dar atenção. Cuidado com a doutrina de Balaão. Ele fala sobre os nicolaítas. Também tem a doutrina dos nicolaítas, que eu aborreço, e o conselho que ele dá para a igreja é: arrependam-se, não se sustentem nas suas virtudes. Esse é o conselho que eu quero deixar marcado aqui na terceira igreja. Não se sustente nas suas virtudes. Sempre haverá algo que o Senhor quer que você dê atenção na sua vida. Você está se preparando para aquela igreja gloriosa lá, então preste atenção ao que Deus te chama, porque quando Deus manda uma carta para a igreja, é porque Ele não quer que a igreja se perca. Quando Deus manda uma carta para a igreja, é que Ele quer que a igreja reveja os seus caminhos, Ele quer que a igreja se alinhe. E a quarta igreja é a igreja de Tiatira. Ele diz: eu conheço tuas obras, eu conheço tuas obras, teu serviço, tua fé, tua paciência, e que você está progredindo. Quando ele diz: as tuas últimas obras são melhores que as primeiras, está havendo progresso. Mas ele também diz: tenho porém contra ti tolerares Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane meus servos, para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Eu dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas não se arrependeu. Eu a porei numa cama, e sobre os que adulteraram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Eu ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um segundo as vossas obras. O Senhor não dorme. Ele diz para a igreja de Tiatira: trabalho, fé, empenho e progresso, vocês estão evoluindo, mas tem um problema dentro da igreja, uma profetisa falsa. As mulheres são uma bênção na igreja. Jesus Cristo valorizou e envolveu as mulheres na igreja. O apóstolo Paulo disse aos seus companheiros: valorizem essas mulheres que me ajudam no ministério. Mas as mulheres podem trazer problemas quando elas querem ocupar o lugar que não é delas. E Jezabel aparece aqui na quarta igreja como uma profetisa falsa, que lança diante do povo de Deus caminho para a prostituição. E essa prostituição, volto a dizer, pode não ser a prostituição de relacionamento. E a quarta igreja diz ao anjo da igreja que está em Sardes: eu sei das tuas obras, sei que tens o nome que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que está para morrer. Lembra-te, pois, do que tens recebido e guarda-o, e arrepende-te. Se não vigiares, virei contra ti como ladrão, e não saberás a hora que virei contra ti. Essa é outra igreja que não tinha virtudes. Uma igreja que tinha aparência de vida, mas estava morta. Uma igreja que parecia que vivia, mas já tinha morrido. Confirma o restante que está para morrer. Acorda o resto.
Porque quando a igreja começa a morrer, parece que a morte é igual aquele efeito dominó. Cai um, depois os outros. Então a gente tem que vigiar com a nossa vida, para poder confirmar pessoas que estão do nosso lado, que a vida deles depende da nossa atitude de se levantar e ouvir a voz de Deus. Abre o olho, prepara teu coração. E a sexta igreja, a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é uma carta linda e enorme que diz assim: eu sei das tuas obras, eu pus uma porta aberta diante de ti e ninguém pode fechar. Tendo pouca força guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eu farei com os da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eu os farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, farei coluna do templo de Deus, dele nunca sairá. Eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para a igreja. A sétima carta diz: eu sei das tuas obras, que nem és frio, nem frio nem quente. Tomara fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico e estou enriquecido, não tenho falta de nada, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado pelo fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que se vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e te unjas os olhos com colírios para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, lhe darei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei-me com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Uma igreja que deixou Jesus do lado de fora. Preste atenção que você aqui na terra está suscetível a tantos erros, e todos esses erros que foram apresentados nessas 7 cartas são erros que estão propensos a acontecer com cada um de nós. Às vezes a gente está conformado porque a igreja cresce, a gente está feliz com os resultados, mas os resultados não são a garantia da presença de Deus na igreja. A última igreja parece que fechou as portas para Deus, porque quando Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato, ele não está falando de evangelização, ele está falando para uma igreja. Às vezes a gente vai pregar para um descrente e diz assim: irmãos, Jesus está dizendo que está à porta e bate, se você abrir ele entra. Não, Jesus não está falando para descrente, Jesus está falando para a igreja. Essa carta foi para a igreja, essa carta foi para o povo que já se comprometeu com Deus e começou a viver uma relação com Deus e se deixou envolver com um ritmo de vida que não está mais de acordo com a vontade de Deus. E aí Deus diz para ela: estou à porta e bato, porque tem a igreja que botou Jesus do lado de fora. E igreja, preste atenção, para nós não sermos a igreja que colocou Jesus para fora e criou o jeito de fazer a obra do nosso próprio jeito, criou o modelo de fazer a obra segundo o nosso pensamento. Resultado vai ter, porque a gente vê grandes igrejas, grandes obras onde o Espírito Santo não está e o resultado chega, mas o resultado não é reflexo da vontade de Deus e nem da presença de Deus. Existem lugares onde há resultado, há mover emocional, mas não há presença do Espírito Santo. Existem lugares onde está acontecendo coisas em prosperidade e crescimento, onde Deus não está. Deus foi colocado para o lado de fora, e Deus está batendo, dizendo: abre a porta, porque eu quero ter com você comunhão. Deus não quer esse modelo de culto, onde eu estou aqui e você está aí me ouvindo. O que Deus inaugurou foi uma mesa, onde Ele diz: eu estou à porta batendo, se você abrir, eu vou entrar e vou cear com você. O que Deus quer ter com a igreja é comunhão. O que Deus quer com a igreja é proximidade. Ele quer compartilhar a vida dele, as virtudes dele conosco, para nós sermos na terra pequenos cristos que expressam o amor de Deus, a graça de Deus e o perdão de Deus onde nós estivermos. Engraçado é que a última igreja está de porta fechada, e quando Deus diz a João, parece que a ordem é proposital, né? A igreja com a porta fechada e batendo. Aí quando termina isso, aí João diz: depois destas coisas. Entenderam agora o depois dessas coisas? Entenderam, sim ou não?
Eu sei que é cansativo ficar me ouvindo por 1 hora e pouquinho, mas essa mensagem ela é pedagógica. Eu quero que você aprenda, não quero que você sinta coisas. Você presta atenção no que é que João disse depois dessas coisas, depois de tudo isso. Porque o cenário mostrado a João foi de uma igreja que tinha problemas, de uma igreja que enfrentava dificuldades, de uma igreja que tinha pecado, de uma igreja que tinha falhas, de alguns lugares onde as coisas estavam bem, mas não havia força, de alguns lugares onde Deus elogiava e tinha problemas, lugares onde estava tudo errado e Deus queria ajeitar, mas Deus não abre mão de nenhuma dessas igrejas, porque a mensagem para todas é: arrependam-se. A mensagem para todas é: arrependam-se, porque é isso que Deus espera de cada um de nós. O que Deus espera é que a gente seja sensível à mensagem do Espírito Santo, não à minha mensagem, a mensagem que vem da palavra de Deus, que atinge o nosso coração e nos faz pensar que, embora tenhamos dificuldades, que tenhamos tropeçado, que tenhamos fracassado, o Senhor quer nos restaurar para aquele momento de eternidade que viveremos na presença dEle como a igreja vencedora. E o que está sentado sobre o trono é quarta-feira só. Quarta-feira eu quero falar para você sobre o que está sentado sobre o trono. Hoje só deu para a gente falar depois dessas coisas, né? O depois dessas coisas era todos esses problemas que não impediram de haver uma igreja vitoriosa. Todas essas coisas não foram barreira para ter uma igreja vencedora. E eu e você somos a igreja vencedora. Se Deus permitir, quarta-feira nós vamos ministrar um estudo sobre o que estava sentado sobre o trono. Deus possa nos abençoar. A gente tem que ser fiel ao horário, por prudência, para a gente ter a atenção de não passarmos muito do horário. A gente combina acabar às 19h30, então vamos acabar às 19h30. Então a mensagem hoje fica por concluir, mas o que eu desejo é que Deus possa te abençoar, ter te abençoado com a mensagem que nós recebemos de Deus juntos nessa noite, que existe uma igreja vitoriosa e nós vamos fazer parte daquele momento glorioso, diante daquele que vive, do que reina. Jesus é Deus, Ele está sentado sobre aquele trono. Quem é aquele que estava sentado sobre o trono, que João diz, o que eu via sentado sobre o trono era em sua aparência? Aí ele não dá o nome, mas nós vamos pelas características que João dá nesse texto, e em outros textos, entender quem era aquele que estava sobre o trono. Que Deus possa nos abençoar.